Hi there, how you doing? Oi, pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão. Let's learn English. Vamos aprender inglês? Acompanhe a aula 27. O objeto de conhecimento. Presente simples e contínuo. Formas afirmativa, negativa e interrogativa. Detalhamento. Apresentação e caracterização de pessoas com o verbo to be. E revisão do verbo to be. Então, vamos lá, pessoal. Let's get started. Hey! Vamos falar sobre o verbo mais famoso da língua inglesa? Quem nunca ouviu falar do verbo to be, que é o verbo ser ou estar? Ele é bem famoso porque ele é um verbo que serve para a gente falar da gente, dos nossos sentimentos. Então, ele é bastante utilizado mesmo por nativos. Vamos acompanhar aqui um pouquinho algumas características dele. Vejam. Então, é o mais utilizado, como eu falei para vocês, né? Ele está nas frases mais básicas. Olhem essas frases aí, que também vocês conhecem, já ouviram falar, que é What's your name? What's your name? Que é qual é o seu nome? How are you? How are you? I'm fine. E ele pode ser traduzido como ser ou estar. Então, dependendo do que você estiver falando, ele indica que você está em algum lugar ou para falar de vocês mesmos, como eu acabei de falar. Ok? Vamos ver aqui um texto, onde eu vou mostrar para vocês. Aqui o texto é sobre o Paul. Você vai observar que eu vou falar sobre ele, vou falar sobre outra pessoa também, sobre a mãe dele, o pai dele, vou falar como eles são, vou falar do cachorrinho dele também. E vocês vão perceber que todas as vezes que eles falam deles mesmos, né, as características deles, eles usam o verbo to be, como eu disse para vocês. Não basta saber que o verbo to be é o am, o are e o is. Vocês precisam saber em que situações vocês vão utilizar esse verbo, tá bom? Vamos lá. Observe o texto abaixo. O nome dele é Paul. Ele fala assim, my name, Paul. Meu nome, Paulo. Tá faltando alguma coisa aí, né? Então, vamos usar o verbo to be, que é o verbo de ligação, né? Fica assim. My name is Paul. My name is Paul. Ok? Então, meu nome é Paulo. Certo? E, na sequência, né? Vocês vão ver que ele vai falar, vai dar mais uma informação sobre ele, tá bom? Vamos ver. My name is Paul. Isso aqui é verbo to be. Isso aqui, verbo to be, tá? Ele será utilizado conforme eu vou falando aqui para vocês. Preste atenção, pay attention. O is para tudo que estiver no singular. Vejam o próximo, que é o am. O am, gente, ele vai ser usado somente com esta palavra aqui, que é I. Inclusive, a palavra I é a menor palavra da língua inglesa, tá? E ela sempre é escrita com letra maiúscula, não pode escrever com letra minúscula, nem que ela apareça no meio do texto, tá bom? E aí que esse I am sempre vai acompanhar o I, tá bom? Então, só existe a conjugação com o I. Ele disse assim, I am 10 years old. Então, está falando sobre ele. E está contando para a gente que ele tem 10 anos de idade, tá? Então, para falar a idade, você vai usar o verbo to be. Mais uma informação sobre ele. Lembra que nós estamos conhecendo o Paul? Ele diz, I am from Germany. I am from Germany, que quer dizer que ele é da Alemanha. Agora ele vai começar a falar da família dele, certo? Se ele vai falar da família dele, descrever a família dele, também é o verbo to be, certo? E ele diz assim, my mother, Sarah. Então, minha mãe é a Sarah. Observem que aqui eu tenho singular, aqui eu tenho singular. Isso quer dizer que eu vou utilizar is. My mother is Sarah.
She é singular também. Então, fica assim. She from Brazil and my father. Mais uma palavra aqui que precisa do verbo to be. My father. My father, meu pai, tá? E é uma palavra que está no singular. Se vocês prestarem atenção no sujeito, se é singular ou plural, vocês nunca vão errar o verbo to be, tá? Porque parte dessa ideia de singular e plural, o diferentão é o I am, tá bom? Mas os demais seguem essa lógica, ok? Vejam que o pai dele, de onde ele é? Da Argentina. Agora eu tenho esse pronome aqui. Esse pronome significa eles ou elas. Ok? Plural. Isso quer dizer que eu não vou utilizar o is e nem o am, tá bom? O que eu vou utilizar? Vamos ver? É o are, né? O are. O are, ele vai indicar plural na minha oração. Então fica assim. They are very happy. Então, eles são muito felizes. Aqui o meu sujeito está no singular. My dog. My dog. O que eu utilizo mesmo quando eu tenho ali no meu sujeito algo que está no singular? Vamos ver. Eu vou utilizar is, certo? Apareceu um pronome aqui, que é o it. O it, o he, o she, o it, eles são pronomes de terceira pessoa e sempre indicam singular. Então, vocês podem até anotar que saber isso aqui vai ajudar vocês em muitas partes aí quando vocês estiverem estudando inglês. Então, he, she, it, singular. Isso quer dizer que eu vou usar o is. Então, it is black and white. Então, ele está descrevendo quem? O Willie. O Willie é o cachorrinho dele. Então, my dog is Willie. It is black and white. E para terminar, né? Ele já descreveu, falou sobre ele, falou o nome dele, a idade, de onde ele é. Ele poderia falar a profissão dos pais deles. Ele poderia falar sobre a aparência dele também. No geral, para falarmos de nós mesmos, descrever nossos sentimentos, aparência, ou de algum lugar que a gente esteja ou estava, tá bom? Vocês vão utilizar esse verbo, tá? Então, ele tem muitas funções de uso. E para terminar, ele fala assim: I am very happy. Eu sou bem feliz, ok? Então, um texto para mostrar para vocês o uso desse verbo, que não basta saber o significado, tá? Não basta saber que o is, she significa ela ou ela está. Vocês precisam aprender a utilizar na fala, na escrita, a fazer sentido, sabe? Fazer frases que tenham sentido utilizando esse verbo, certo? Agora vocês vão anotar aí o significado dele, de cada um deles, tá bom? Eu vou começar com I am, essa é a pronúncia, I am. O am é o verbo to be conjugado, ele foi conjugado, flexionado, certo? E ele quer dizer eu sou ou eu estou. Vamos ver toda a conjugação dele agora. Na sequência eu tenho you, you are, you are. O you are significa você é ou você está. Vamos ver o próximo. He is. He is. Vamos ver o she, que é ela. Vamos lá para o she is e o it. Até aqui, pessoal, nós temos pronomes que vão funcionar no singular. Então, o I, o you are, he, o she e o it, eles são pronomes que vão funcionar como sujeito no singular, indicando uma única pessoa, um único objeto, um único lugar, um único planeta. É algo único, tá bom? E aí que eles vão acompanhar aqui o is, como no caso he, she, is. It is, tá bom? Aqui, o you are, ele tem duas formas de ser trabalhado. Aí você vai acompanhar já comigo porque que ele está aqui, o are, todo mundo é is ou am e ele é o are. Continuando. Temos aqui we are. A partir daqui, temos os pronomes que funcionam como
sujeito e estão no plural, tá? E aí que eu vou dizer, we are, nós somos ou nós estamos. Sempre fazendo a conjugação do verbo, já que o nome do verbo é to be, né? É ser ou estar. Então, vamos conjugando aí. Vamos para o próximo. Aparece mais uma vez o you. Como eu disse, ele está aqui no singular e no plural, ok? Então, ele pode ser usado como plural ou singular. Como é que a gente vai saber diferenciar, né? É por contexto, tá bom, gente? Dá para saber se você estiver falando ou escrevendo, se é uma pessoa ou outra, certo? E por último, temos o they are. They are, que são, eles são ou eles estão. Ok? Estão repetindo aí comigo? Vamos lá, até que vocês memorizem a pronúncia desse verbo, tá? Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you, repete novamente, e o they, certo? Vamos agora trabalhar vocabulário que nós vamos precisar aqui na nossa aula. Acompanhe aí o uso dos adjetivos. Let's go! Adjectives. Tall, tall. Short, short. Overweight, overweight. Slim, slim. Quiet, quiet. Talkative, talkative. Lazy, lazy. Organized, organized. Disorganized, disorganized. Famous, famous. Funny, funny. Viram aí alguns adjetivos que descrevem, né, as características físicas e também sentimentos, emoções. Vamos acompanhar um por um. Como é que eu poderia usar isso usando o verbo to be? Vejam, eu tenho aqui tall, tall. Como eu poderia falar? Ele é alto, tá? Eu estou descrevendo a aparência, uma característica dele, só que é a aparência, ok? Vejam. He is tall. He is tall. Tá? Aqui eu já fiz uma oração, certo? Uma oração completa que está dizendo que ele é alto, certo? Então, sempre lembrando que nós utilizamos o verbo to be para falar da gente, tá bom? Então, eu estou falando aqui, no caso da aparência dele, né? Então, ele é alto. Então, tall quer dizer que é uma pessoa alta. Short, short, short. É uma pessoa baixa, né? E se eu quiser dizer, eu sou baixinha, eu sou baixa, né? Eu vou dizer, I'm short. Estou descrevendo algo sobre a minha aparência, tá bom? Sobre a minha aparência. Então, tem tall, alto, short, que é uma pessoa baixa. Vamos para o próximo adjetivo? Vamos aqui ampliar o vocabulário, né? Sem vocabulário a gente não consegue falar uma frase. E eu estou trabalhando aqui a questão do verbo to be em adjetivos. Então, eu vou descrever esta pessoa. Eu posso dizer you are, ou, digamos, they are, certo? We are, depende do que você quer falar. Overweight, esse Tzinho aqui, gente, quase ele não é pronunciado. Em alguns lugares as pessoas também não pronunciam mesmo, tá bom? Então, overweight, ok? Bem fraquinho esse T. Isso quer dizer uma pessoa que está acima do peso, tá bom? Então, over é um prefixo que indica o que está acima, né? Que é demais, certo?
overweight. Slim, slim, slim. É uma pessoa magra, ok? You are, mesma coisa. Quero formar uma frase usando adjetivos, vai usando o to be, mas precisa conjugar ele, tá? Não posso falar you slim, tá? You slim. Temos ainda um outro, tá? Eu usei alguns adjetivos para falar sobre a aparência das pessoas, como elas são fisicamente, né? Mas eu também posso descrever os sentimentos das pessoas, certo? Como é que elas se sentem, ou alguma característica da personalidade, ok? Temos aqui o quiet, certo? Isso quer dizer que é uma pessoa tranquila, calma. Eu posso dizer I'm. Aqui eu abreviei, daqui a pouco eu falo para vocês. Vocês sabem que na língua inglesa, esse símbolo, esse sinal aqui é bastante usado, que é o apóstrofo, e ele está unindo, juntando o I e o am, ok? Então, I'm quiet, quer dizer que eu sou tranquila, calma, ou calmo. Outra coisa, os adjetivos na língua inglesa, eles não têm plural. Aí você não vai ver aqui, ó, aquela pessoa que fala muito, tagarela, né? Na língua portuguesa, é falar demais, ela é muito, são tagarelas, digamos. Tem o plural. Na língua inglesa, adjetivo não tem plural, tá bom? Então não vai existir isso. E já facilita para vocês, né? Então, talkative, talkative quer dizer uma pessoa que fala demais, tagarela. Vamos mudar aqui o sujeito. The students. Vamos lá, os alunos são bem tagarelas, é verdade. Vamos lá, the students are. Professores, eu poderia colocar the teachers, professores são muito tagarelas. My friends, meus amigos. Viram que eu mudei aqui? Vamos lá, pessoal. Então, the students are talkative, tá? Então, os alunos, os estudantes são tagarelas, ok? Então, talkative não vai ter no caso. Deixa eu completar aqui. Talkative. Ok, palavra grande, né? Não coube aqui. Não dá para separar sílabas, não. Tem que saber muito. Certo? Então, não é igual na língua portuguesa, que a gente separa e passa para outra linha, não. A gente coloca a palavra toda. Ok? Então, talkative é uma pessoa que fala demais. Próximo. Eu quero dizer, meu amigo é preguiçoso, meu irmão é preguiçoso. O adjetivo que nós vamos usar é o lazy, lazy, certo? Vamos mudar aqui o sujeito? Vamos lá. My uncle, meu tio. Aqui eu tenho singular. Mesmo que eu mude o sujeito, pessoal, eu preciso seguir essa mesma ideia. Que, se for singular, eu vou usar o is. Então, my uncle is lazy. Meu tio é preguiçoso, ok? Pode ser com qualquer palavra, tá bom? Pronto, temos mais um adjetivo aqui. Organized, organized, que quer dizer organizado, tá? Então, você pode falar assim, my mother is organized. My mother está no singular, então você pode usar o is disorganized. Disorganized, que quer dizer o oposto, né? Disorganized. Esse prefixo aqui, dis, indica algo negativo, tá? Disorganized. Aquela pessoa que é desorganizada, bagunceira, né? Então, disorganized. She is disorganized. Eu estou falando sobre uma característica dela, algo da personalidade dela, certo? Outra palavra que eu posso utilizar, famous. Famous. Famous é famoso. Famous, famoso ou famosa, tá? Além de não ter plural e singular, também não tem gênero. Vamos lá para funny. Funny, funny. Quer dizer engraçado, ok? Funny, funny.
Aqui no caso, the kids are funny. Eu poderia falar assim, the kids are funny. Então, as crianças são engraçadas. Alright? Certo? Trabalhamos agora o uso de adjetivos. Ok? Juntamente com o verbo to be, porque vocês sabem que o verbo to be, ele vai ser usado para a gente falar sobre nós mesmos, as nossas características físicas, tá bom? Ou sobre a nossa personalidade. Ok? Vejam aqui alguns exemplos, mais exemplos, porque a gente precisa praticar. Quanto mais a gente pratica, melhor. Vão repetindo aí comigo para que vocês possam internalizar, aprender mesmo a pronúncia dele. Agora vamos trabalhar short forms, que seria o quê? A redução da língua inglesa. Isso é muito comum, tá? Quase todas as palavras, se eles puderem, eles abreviam, eles encurtam, certo? Então, é mais por conta da linguagem mesmo, que é dinâmica, vai mudando, tá? Então, I am fica como? I'm, tá? I'm short, eu sou baixa ou baixo, ok? It is green, é verde, isso é verde. Fica it's green, it's. You are famous, you are famous. A forma completa, you are. A forma reduzida, né? You're famous, you're famous. Próxima, eu tenho he is organized. Então, ele é organizado. Reduzindo o he fica como his. Então, olha aqui o to be. Ele foi encurtado, né? Ali é is, aqui é o am, aqui o are. Todos foram reduzidos. E a última, they are talkative. They're talkative. Vou aqui mostrar para vocês, né? Tá aí o verbo to be, todo destacado, ok? Vocês vão sempre se deparar em textos, ok? Ou em livros, nas redes sociais. Quando vocês estiverem lendo algo na língua inglesa, vocês vão perceber aqui a questão das reduções, das abreviações, ok? Vamos ver um pouquinho, então, sobre a forma afirmativa aqui do verbo to be. Vamos lá. Um modelo aqui para que vocês possam formar frases sem errar. Primeiro, na forma afirmativa, nós temos o sujeito. Todas as vezes sujeito, tá bom? Sempre tem sujeito. Na sequência, nós temos o to be e um complemento se vocês quiserem, certo? Aqui eu escrevi. She is tall. She is tall. Que quer dizer o quê? Ela é alta, ok? Poderia ser you are tall ou I am tall. Sempre observar ali o sujeito, ok? Então, o he vai sempre acompanhar o is, tá? Então, não existe he am ou you is. Preste atenção na combinação aí do verbo com o sujeito, certo? Então, he is short quer dizer ele é uma pessoa baixa, de baixa estatura. Aqui, ó, sigo esse modelo que não tem erro, tá? Então, sujeito é aquele que pratica ação. Então, he is short, forma afirmativa. A próxima, you are slim. Você é magro ou magra, ok? Ou está em forma, certo? You are slim, ok? Pode ser qualquer outro pronome aí, my friends, they are, we are, ok? Só tem que prestar atenção na combinação, na conjugação correta do verbo to be, certo? Então, vocês estão acompanhando aqui comigo o uso desse verbo muito conhecido, muito famoso, e agora nós vamos praticar aqui um pouquinho sobre ele, vamos analisar aqui umas frases. Vejam, eu tenho assim, I, a quiet person. Aqui, pessoal, eu acrescentei na minha oração, além do adjetivo, é a palavra person, certo? Nas orações anteriores, só tinha assim, I am quiet, e acabou, né? Mas eu posso colocar, I am a quiet person, posso colocar uma outra palavra que vai acompanhar o meu adjetivo.
quando isso acontecer, né, o adjetivo vai receber a. Então fica, I am a quiet person. E se eu falar que eu sou tranquila, eu falo I am quiet, ok? Então aqui a resposta, né, é a letter B, I am quiet, certo? I am quiet. I am a quiet person, na verdade, certo? Vejam. Vou dar a resposta aqui para vocês, tá? Já foi? Então, esse A aqui, ele acompanha o adjetivo porque ele tem um complemento, certo? Se fosse eu sou tranquila, eu falaria assim, I am quiet, sem o A, tá? I am quiet, sem o A. Só acrescentou esse A porque tem mais uma palavrinha que acompanha ali o meu adjetivo. Tem mais um exercício aqui para a gente praticar. Vamos fazendo aí comigo. Vão verificando se vocês realmente entenderam. Vão fazendo aí. Let's go. Então, you, very talkative. Very. Então, talkative é uma pessoa que fala demais, ok? E esse you pode ser você ou vocês, ok? Vocês vão descobrir pelo contexto se é no plural ou no singular. Aqui nessa frase eu traduziria assim, você é muito, tá bom? Você é muito falante, né? Certo? Muito tagarela. Até porque, como eu disse, não tem plural, e aí que você tem que observar a fala das pessoas ou o que está escrito para saber se é plural ou singular. Vamos ver a resposta. You are very talkative. You are very talkative. Você é muito tagarela, ok? Estão acertando aí, espero que vocês estejam acertando. A última, eu tenho they. They. They significa eles, tá? Eles. Confident, uma palavra nova aqui na aula, né? A palavra confident, ela significa confiante, certo? Confiante. Então, eles estão confiantes, né? Eles sabem que tudo vai dar certo, eles estão acreditando. Então, quando você quer dizer que é confiante ou alguém é confiante, você vai usar confident. As opções are, que é o verbo to be, não esqueçam. When, que é verbo to be. Aqui surgiu a forma negativa, tá? Como que eu sei que é forma negativa? Porque sempre que aparece a palavra not, a minha frase está na negativa, ok? Porém, se você prestar atenção, lá no meu sujeito, eu tenho eles. E qual seria, né, o pronome que eu vou utilizar? Ou o verbo to be que eu utilizo quando o meu sujeito está no plural? É o are, o am ou with. Vejam. Então, a resposta é they are confident. Eles estão ou eles são confiantes, ok? Certo? E aí, acertaram, fizeram aí comigo. Bem fácil, né? E é isso, pessoal. Aprendemos a utilizar, a falar sobre esse verbo tão famoso aí da língua inglesa. Ok? Então, até mais, Cia.